Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, você que é membro, amigo, seguidor da comunidade católica Obra de Amor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse momento de reflexão, onde o Senhor, no seu incrível ensinamento, nos dá o seu sinal de esperança para alimentar os nossos corações e para nos direcionar no caminho que Ele deseja que trilhemos, para que possamos verdadeiramente estarmos unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar um pouco os nossos olhos para que juntos possamos entregar esse momento, entregar toda a nossa vida, para que Ele possa realmente transformar o nosso ser, realizar tudo o que Ele deseja. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos Te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, possamos também amar todos os nossos irmãos. Hoje, sábado, véspera do terceiro domingo da Páscoa, nós ainda estamos num tempo de celebração muito especial, porque a Páscoa é o maior evento da nossa fé cristã, porque é onde, na paixão e morte, nosso Senhor Jesus Cristo assume o pecado da humanidade em si. E como nos diz a Sagrada Escritura, Ele se torna pecado, porque Ele suga, Ele puxa, Ele assume para si, na sua imagem destroçada na cruz, os efeitos maléficos que o pecado ocasiona na humanidade, tão horrendos, tão hediondos, que realmente nos afastou de tal forma da nossa intimidade com Deus, que jamais sozinhos poderíamos restabelecer. Por isso Jesus vem e no seu sacrifício Ele religa. E é por isso que nós acreditamos do fundo do nosso coração que Jesus institui Pedro como Papa e funda sua igreja. E é por isso que religião significa religar, porque Ele deseja nos restaurar em nós a intimidade com o nosso Pai, com Deus, com o próprio Senhor Jesus. E hoje, o Evangelho que a Santa Igreja nos propõe, o Senhor vem nos dar uma lição muito importante, especial, necessária e de maneira muito peculiar nos tempos que nós vivemos. É uma lição óbvia, mas o óbvio precisa ser dito, para que nós possamos nos manter no caminho de salvação das nossas almas. Deus fala aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que queremos. Eu e você estamos preparados para isso verdadeiramente? Hoje é o Evangelho, a Igreja, a Santa Igreja nos propõe o Evangelho de São João, capítulo 6, a partir do versículo 60. E nos diz assim a palavra: muitos discípulos que o ouviram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes?
O Espírito é que dá vida, a carne para nada serve. As palavras que vos falei são Espírito e são vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante que logo no começo fala que Jesus proferiu, dá a entender que Jesus proferiu algumas palavras e de repente essas palavras foram duras demais que os discípulos não aguentaram. E quais foram essas palavras? Se nós voltarmos no trecho anterior, nós vamos ver exatamente a instituição da Sagrada Eucaristia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aqui mostra, no decorrer, lógico, Jesus vai expondo a realidade do seu corpo e do seu sangue como verdadeiro alimento, verdadeira comida, verdadeira bebida. E é algo tão inesperado, inusitado, por que não dizer até revolucionário? Mas revolucionário porque Jesus mostra que ele vai se doar completamente por inteiro, a ponto de estabelecer conosco uma intimidade tamanha que nunca, em nenhum momento, ninguém jamais imaginou que seria de tal forma. Ora, além de aos poucos, na história da Sagrada Escritura e também pela própria pregação de Jesus, vai dando sinais, indícios da concessão do Espírito Santo, do envio do Espírito Santo, que é o que vai acontecer em Pentecostes. E além disso, ele mostra que é preciso comer da sua carne e beber do seu sangue. E no trecho que nós lemos, Jesus não suaviza. Ele se mantém firme naquilo que disse, porque era o ensinamento que ele queria. Isso vos escandaliza? Também quereis ir embora? Querido irmão, querida irmã, se eu e você desejamos sair do nosso estado atual de vida, sair da nossa condição atual de amadurecimento, ou, por que não dizer, da nossa imaturidade espiritual, não conseguiremos sair se tivermos ouvidos moucos e não aceitarmos plenamente, totalmente, a verdade que Jesus deseja nos ensinar. Ele poderia explicar que a questão da Eucaristia seria algo simbólico ou ensinaria a lição específica se tratasse de uma parábola. Não. Isso vos escandaliza? O que direis quando ver o Filho do Homem subir ao céu, da onde ele veio? Também vós desejais ir embora? E Pedro vem e diz: tu tens palavras de vida eterna. E nisso nós temos que seguir a palavra de Pedro. E nós, como católicos, acreditamos que Pedro
simbolizando esse primado, esse primeiro apóstolo dentro dessa hierarquia eclesiástica. Devemos estar firmes na palavra do Senhor. Não apenas por se tratar de uma realidade clerical. Essa realidade mais específica, ela se traduz plenamente no nosso estado de vida. E nós precisamos estar com o Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo, porque Ele é perfeitíssimo, porque Ele cumpre as suas promessas. E se eu, frágil, fraco, minúsculo, ignorante, inútil, sem serventia nenhuma, quero dar passos rumo ao céu, rumo à salvação, a salvação que já nos foi conquistada, mas que o Senhor é tão bom que me dá a liberdade de optar por ela ou não. Se nós desejarmos, quisermos verdadeiramente estar junto com Jesus, seguir os seus passos, nos aproximar dele, nos aproximar do trono, dele que já reina no trono, porque ele é o Senhor absoluto, nós devemos sair da nossa imaturidade espiritual e escutarmos, e acolhermos, e obedecermos a sua palavra. Saiamos da nossa zona de conforto. Saiamos do nosso comodismo, da nossa letargia, do nosso nada, para que, obedecendo às suas palavras, por mais duras que elas sejam, possamos sair do nosso nada e ir em direção àquele que é tudo. Que o Espírito Santo possa derramar em nós todas as suas bênçãos e de uma maneira especial para as queridas mamães que nos assistem hoje. Amanhã será o seu dia, não apenas amanhã, mas a menção especial às mães, porque até Jesus, sendo Deus, escolheu ter uma mãe para vir ao mundo, para transformar toda a história da humanidade. Maria Santíssima seja o exemplo, o ideal de cada mulher que possa trazer em si a esperança plena em Deus e na humildade ser conduzida para que o Senhor, por elas, possa fazer grandes obras. Obrigado, querido irmão, querida irmã. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, assine o canal, ative as notificações e possa compartilhar para que outras pessoas ouçam essa palavra que é dura, mas que transforma e nos leva à salvação. Muito obrigado. Deus abençoe.